Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Após a leitura, por favor, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, por gentileza. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Depois nós vamos pular para o verso de número 29 até o 31. Todo mundo localizou? Amém? Coisa boa. Escrito está assim: Jesus, saindo do templo, enquanto ele caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade eu digo, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Jesus, então, assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tende-lhe cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão o meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Ficai atentos e não se assustais, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e hão de trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que fica firme até o fim, será salvo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade dos céus e da terra. Amém? Que texto maravilhoso e lindo! O grande sermão profético de Jesus Cristo. Meus irmãos, à luz do texto que lemos, eu gostaria de trabalhar e pensar um tema junto com a igreja: os sinais e a certeza da volta de Jesus. É sobre essa perspectiva que eu quero trabalhar na manhã de hoje. É muito curioso que, lendo Mateus 24, muitos cristãos não percebem que os apóstolos fizeram 3 perguntas para Jesus. E é sobre essas 3 perguntas que nós vamos trabalhar na manhã de hoje. O contexto imediato do texto, Jesus e os seus discípulos, como corriqueiramente Cristo fazia, está dentro do templo, está dentro do santuário. O segundo templo de Salomão, construído. Um templo suntuoso, glorioso, majestoso, e também que muitos não sabem, que começou a ser construído na época de Esdras e Neemias, 400 anos antes do ministério de Jesus Cristo. Mas por conta de invasões, de disputas, de brigas, sedições, a obra parava, continuava, até que, na época de Herodes, ela é retomada e Herodes quer embelezar o templo para agradar os judeus. E esse templo só vai ser terminado muito tempo depois, próximo ali à invasão de Tito Vespasiano, aonde ele destrói esse templo. E os judeus se gloriavam dessa grande obra, essa obra magnífica que era o templo de Salomão. E eles querem impressionar Jesus com essa estrutura, querendo levar Jesus para olhar todo o templo, todo o compartimento. E aí Jesus profetiza. Está vendo tudo isso daqui? Tudo isso que vocês se gloriam? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada.
Aí o texto de Mateus diz que, em particular, no Monte das Oliveiras, um lugar de encontro de Jesus, dos apóstolos, um lugar de oração, eles fazem 3 perguntas para Jesus. No verso de número 3, do capítulo 24. Quando acontecerá essas coisas? Quais os sinais da sua vinda? E como será o fim de todas as coisas? Dentro dessas 3 perguntas, Jesus vai responder elas alternada. Ele não segue um padrão. Ele responde sobre a destruição, ele fala dos sinais, depois ele fala sobre a sua vinda. Mas isso não está de forma cronológica ou seguida no texto. Mas é muito curioso você notar que a primeira profecia de Jesus Cristo, que é a destruição do templo, ela vai ocorrer no ano 70 da era cristã. Aproximadamente 40 anos depois que Jesus profetizou, essa profecia se cumpre ao pé da letra. Por volta do ano de 66 da era cristã, um grupo chamado Zelotes, porque eram zelosos da lei, era uma facção dos estudiosos da Torá. Eles fazem uma rebelião em Jerusalém e querem novamente tomar o poder. E assim eles conseguem, por 4 anos, expulsar as guardas pretorianas e romanas de Jerusalém. E o seu maior líder em destaque se chamava Eliezer ben Simon. Nesses 4 anos ele foi um dos líderes dessa facção que governou Jerusalém. E é curioso que dentre os apóstolos de Jesus Cristo havia um zelote, Simão o Zelote. Quem aqui assistiu The Chosen? Tudo bem que aquilo ali é uma ficção, tudo tal, a historinha dele, que ele queria degladiar e tudo tal, mas enfim, eles eram homens que queriam tomar o poder através da espada. Quem aqui já assistiu Ben-Hur? Um filme chamado Ben-Hur. Ele é muito legal, esse filme conta a história desses zelotes e dessa rebelião. Então, quando Jesus Cristo profetiza a destruição do templo, e dentro ali do verso 1 até o verso de número 8, ele vai falar que haveria guerras e rumores de guerras, isso soou muito estranho no ouvido dos apóstolos. Porque no contexto em que Jesus profetiza, por volta do ano 30, 32 da era cristã, eles viviam a Pax Romana. E o que era a Pax Romana? Aonde chegava o poderio e o governo de Roma, havia paz. Não havia guerra, não havia sedições, eles controlavam tudo. Mas 40 anos depois da profecia, por conta dessa rebelião dos zelotes, encabeçada por Eliezer ben Simon, Tito Vespasiano, ele cerca Jerusalém. Até que o cerco não aguentou mais, as muralhas são destruídas, ele entra na cidade, e segundo o historiador Flávio Joséfo, mais de 1 milhão de homens sangrou e deitou e morreu ao fio da espada. E é nesse contexto que a cidade é toda destruída, o templo é todo derrubado, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. Ele pegou os utensílios de ouro da casa do Senhor, levou para a Itália, até hoje lá na Itália, no país da Itália, tem o arco de Tito Vespasiano, e você vê homens levando até a menorá de 7 pontas, que estava dentro do santuário, era uma réplica da primeira, porque a primeira também foi saqueada com a invasão de Nabucodonosor, e se cumpre a profecia de Jesus. E é curioso que, estudando Mateus 24, muitas pessoas não entendem que várias partes desse contexto está totalmente ligada ao judeu. Quando ele fala bem assim, Jesus, dentro dessa pericope, ore para que a sua fuga não seja no sábado. Por que no sábado? Quem guarda sábado? Judeu. Ore para que a vossa fuga não seja no inverno. Por que inverno? Por mais curioso que pareça, Israel é um lugar desértico, mas cai neve. E naquele contexto, estradas ficavam fechadas pela neve. Ele diz assim, quem estiver no campo não volte, quem estiver na eira do telhado não desça. Todo esse contexto profético está totalmente atrelado ao ano 70. Porque judeus no sábado não podem andar mais do que 2 quilômetros, como fugir da batalha no sábado? Porque na casa dos judeus era ordenado ter um beiral, como um sobrado em cima. Então tudo isso que Jesus fala ligado ao judeu já se cumpriu no ano 70. Isso não cabe a nós, já passou essa profecia. O que sobra, o que continua para a igreja? O princípio de dores, que é a segunda seção do texto, que vai do verso 4 até o verso de número 24, aonde Jesus Cristo, ele vai falar o que vai preceder a vinda dele. Mas antes de eu entrar nisso, eu gostaria de fazer um breve comentário. John MacArthur, ele fala o seguinte sobre a destruição do templo de Jerusalém. Jesus estabelece primeiro um sinal imediato para que os discípulos entendam que a profecia pode ter múltiplos cumprimentos, um próximo e um futuro. E é justamente o que aconteceu.
Dentro dessa profecia dele, teve um cumprimento próximo, que foi 40 anos depois, mas tem o cumprimento futuro, que está acontecendo e ainda vai chegar no seu ápice, que nós nem chegamos lá ainda. Nessa segunda sessão, Jesus Cristo começa a sinalizar o que vai preceder a vinda dele. Falsos mestres e falsos profetas. Desde que Jesus profetizou essas verdades, tem surgido aos montes falsos cristos, falsos profetas. Até o Brasil tem o seu Henrique Cristo. Quem não conhece ele? Que vai programa aqui, programa lá. Parece um personagem cômico, mas ele acredita que é Jesus Cristo de verdade. Você vê nas entrevistas dele, ele entende que é o próprio Cristo. Ele é um anticristo. Não só apenas anticristo declarados que querem usurpar o lugar de Cristo, mas como aqueles que pregam enganosamente, distorcem a palavra de Deus, eles se tornam anticristos, os falsos profetas, os lobos que estão no nosso meio e não perdoam o rebanho. Jesus Cristo, ele ensinou que o que iria preceder a sua vinda eram falsos ensinadores, falsos mestres e falsos cristos. Ele também afirma que haveria guerra, fomes, pestes e terremoto por todas as partes. Aproximadamente 50 anos depois que Jesus Cristo profetizou isso, o Vesúvio explode na Itália em 1000 pedaços, destruindo toda uma nação, todo um povo que morava perto do Vesúvio. Sempre teve erupção, sempre teve terremoto, sempre teve fome, sempre teve peste, mas quem estuda a história, desde o advento, a primeira vinda de Jesus até os dias de hoje, percebe que assim como ele falou que a volta dele seria como as dores de parto de uma mulher, que vai tendo contração e cada vez mais vai se alargando até chegar o momento que nasce a criança, você entende que isso tem cada vez subido numa escala terrível. Gente, nós tivemos furacão no Brasil. Olha aí. Terremoto a cada ano que passa, aumenta o nível de terremoto. A pandemia, ela foi um dos sinais, acho que mais claros, da volta de Jesus Cristo moderna. Foi uma peste que atingiu todo o planeta. Ah, mas teve lá a peste negra na Idade Média? Sim, teve, mas foi só ali no lado da Europa, não se espalhou por todo mundo. A pandemia não teve lugar do mundo que não chegou. É cumprimento de Mateus 24, peste por todas as partes. Guerra sempre aconteceu e sempre houve. Mas de 1900 a 2025 nunca se teve tantas guerras em um período tão curto. A primeira grande guerra, a segunda grande guerra, a guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra do Iraque, agora a guerra da Rússia. E todo dia conflitos pequenos, conflitos grandes e rumores de guerra. Agora Estados Unidos querendo atacar a Venezuela, a China, o Taiwan e tudo, e guerras e mais guerras, e tudo num período mais curto. Você percebe que as dores de parto têm se intensificado cada vez mais. Isso são sinais visíveis da volta de Jesus Cristo. Ele profetizou e afirmou que isso aconteceria, e isso tem se intensificado. Meus irmãos, o princípio de dores é uma grande realidade. E não observe, não enxerga quem não quer. Porque nós estamos vivendo o princípio de dores. E ele tem se intensificado cada vez mais. Pastor teólogo Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: esses sinais apontam para o fim imediato, mas anunciam que ele está próximo. Como uma mulher em trabalho de parto, cada contração mais intensa e é mais frequente. A notícia que eu tenho para te dar hoje, talvez não seja que você queira. Você acha que está ruim? Vai piorar. E vai piorar é demais. Se você acha que a coisa está feia, fica tranquilo, porque a tendência é piorar e piorar mais. Porque as contrações estão aumentando. Então, se está tendo terremoto, vai ter mais. Se está tendo calamidade, vai ter mais. Se está tendo peste, vai ter mais. Se está tendo guerra, vai ter mais. Se está tendo rumor de guerra, vai ter mais. Se está tendo esfriamento do amor, como ele promete, vai ter mais. E é curioso que quando ele fala do esfriamento do amor, ele não fala só com o ímpio, não. Ele está falando para o povo dele ali, ele está ensinando para a igreja. E o amor tem se esfriado. A empatia para com o próximo tem se esfriado. E eu te provo isso agora. Estou falando dentro de nós, aqui da igreja, estou falando do mundo não. Como que era o Natal na sua casa 15, 20 anos atrás?
Não era todo mundo reunido em família, aquela coisa boa, aquela comunhão, a mesa da comunhão, como que é hoje? É um para o lado, pai para um lado, filho para o outro, e ninguém está mais junto. Perdeu aquela afeição de estar junto ali, naquele momento de família, de mesa. O amor está se esfriando. Cumprimento das palavras de Jesus Cristo. Ele prometeu que haveria o esfriamento do amor. Ele prometeu que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos e peste por toda parte. E tudo isso tem acontecido aos nossos olhos e ao longo da história. Mas ele também disse que haveria perseguições. Óbvio que sempre houve perseguição à igreja. Principalmente no contexto em que a igreja nasce. Eles eram perseguidos por Roma, eram perseguidos pelos judeus. E ao longo da história, o verdadeiro cristão, o remanescente fiel, foi trucidado pela maldita Inquisição Católica. Os romanos mataram milhões e milhões de cristãos que não se dobraram às suas heresias e às suas tradições mentirosas, enganosas, à sua idolatria. Por isso que no Apocalipse Deus diz que vai requerer sobre o sangue de todo mártir, que a grande meretriz, que é a igreja corrompida de Roma, bebeu do seu povo. E a perseguição acontece ainda agora. Enquanto eu prego para você o evangelho, você pode ter certeza que tem um cristão agora, nesse momento no mundo, sendo perseguido, sendo ultrajado, sendo humilhado, sendo espancado, até morto. Nós ainda temos uma liberdade momentânea para se reunir, glorificar e adorar o Senhor, mas isso também vai acabar. A perseguição vai bater na porta do Brasil. Ela vai chegar. E por um lado eu acho bom. Que aí vão se revelar os verdadeiros cristãos. Quando a perseguição bater na porta do Brasil, ele vai saber realmente quem é salvo em Cristo Jesus, quem é eleito em Cristo Jesus. Quem vai ser fiel até a morte, quem não vai negar a Jesus Cristo. Porque quando tudo está bem, é fácil ser crente. Quando tudo vai de mar em polpa, é fácil ser crente. Mas é no dia da provação, no dia da perseguição, no dia da calamidade, que o verdadeiro cristão se mostra. Que o verdadeiro crente aparece. Meus irmãos, a perseguição vai chegar no nosso Brasil. Ela chegou ainda, mas a forma que ela chegou, ela é mais psicológica, ela é mais como um preconceito. Conteúdos na internet de cristãos são derrubados, como os meus já foram. Somos chamados de intolerantes, de radicais, legalistas. Ainda não chegou a perseguição totalmente física. Mas quando for aprovado leis que o pastor Edson vai ter que casar homossexual aqui, você vai ver. O pastor se levantar contra isso, o pastor ser preso. Nós que pregamos o evangelho, ser preso. Por anunciar a verdade e não negociar nossos princípios, nossos valores. Isso vai acontecer, meus irmãos, eu não tenho sombra de dúvida. Tudo está se desembocando para isso. A grande tribulação está às portas, porque a vinda de Jesus, ela é real. E tudo isso precisa acontecer, é cumprimento bíblico das profecias. A perseguição acontece, e nós estamos acompanhando ela. O esfriamento do amor tem aumentado cada vez mais. E o grande pregador avivalista John Wesley da Inglaterra, ele fala o seguinte: a perda do amor é o grande sinal do afastamento verdadeiro do evangelho. O esfriamento do amor. Para a igreja de Éfeso, no Apocalipse, com as palavras de Jesus: vocês abandonaram o primeiro. Ele falou para uma igreja, para um grupo de salvos que tinha abandonado o primeiro amor. Lembrem onde vocês caíram. Volte ao primeiro amor. Será que nos falta voltar ao primeiro amor? Para ter aquele fervor da conversão? Aquela coisa linda e maravilhosa? Pastor Edson falou aqui, tem gente que pula dançando, se alegrando em festa, mas aqui não dá glória a Deus, não levanta a mão, não bate palma, não expressa nada. Eu concordo plenamente com o pastor Edson que quando você se movimenta o seu corpo, você dança, você está expressando a alegria que está dentro de você. Isso não tem pecado, dependendo do que você está ouvindo, como o pastor expressou aqui. Então, se você está no templo, na casa de oração, cadê o amor e a alegria que você sente pelo Senhor no momento da adoração? Você tem vergonha do seu irmão que está do lado? Você não está aqui para adorar e glorificar a Deus ou para agradar o seu irmão do lado? É para glorificar e agradar o nome do Senhor. Se o grande rei Davi dançou e bailou de samba canção na presença de Deus, por que você não pode adorar o seu Deus também em gestos, em movimento e com a expressão de alegria do seu corpo? Não deixe o amor se esfriar no seu coração. Nós devemos ficar
piedosamente a alegria do Senhor Jesus Cristo, para louvar Ele com a nossa alma. Meus irmãos, Jesus Cristo prometeu que o templo seria derrubado e ele foi. Ele avisou que haveria guerras, rumores de guerra, isso tem acontecido. Ele avisou sobre peste, isso tem acontecido. Na terceira seção do texto, que vai do verso de número 29 ao verso de número 31. Agora ele vai falar como será a sua vinda. Ele já falou que vai preceder, agora ele vai ensinar como será a sua vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele dará ordem aos seus anjos para que recolham dos quatro cantos do vento os seus escolhidos. Este será, sem sombra de dúvidas, o maior acontecimento da história da humanidade. Quando o nosso Salvador, quando o nosso Redentor raiar nas nuvens do céu para buscar a tua igreja. Essa é a maior promessa que existe no Evangelho. Essa é a maior esperança que existe sobre a vida dos salvos, sobre a vida dos redimidos, sobre a vida dos cristãos. E é muito maravilhoso você entender que o nosso Cristo, segundo Ele mesmo ensina aqui, Ele não virá em secreto. Ele virá visivelmente. O seu retorno será real, visível. Assim como é o sol no céu azul, será a volta de Jesus. João Calvino, o grande reformador, ele fala o seguinte: assim como todos viram a sua humilhação, todos contemplarão a tua glória. Assim como todos que estavam ali viram o dia que ele foi humilhado, ultrajado pelos nossos pecados, toda a humanidade contemplará a tua vinda em glória. O nosso Cristo que veio como homem, que se despiu de toda a sua glória, de todo o seu resplendor, não teve por usurpação ser igual a Deus, como dizem Filipenses, mas se humilhou tomando a postura de servo, e servo fiel até a morte de cruz. Ele voltará, mas agora ele não virá como um homem que vai ser humilhado, ultrajado. Ele virá como o Rei da glória, como um justo juiz, como aquele que virá para resgatar a tua igreja. Meus irmãos, Ele promete que virá gloriosamente, visivelmente, em nuvens para nos resgatar. Em Atos 1, verso de número 11, os anjos afirmam que Ele virá gloriosamente nas nuvens, quando ali os discípulos estão olhando Ele sendo assunto no céu. Os anjos dizem que Ele virá da mesma forma. O escritor de aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 28, diz que Ele aparecerá a segunda vez, trazendo salvação para quem? Para a igreja que o aguarda. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 8, ele diz que aqueles que estarão sendo atribulados terá descanso quando Cristo raiar nas nuvens do céu e colocar aqueles que atribulam a igreja em tribulação. A tribulação ela é momentânea em nossas vidas. A aprovação ela é momentânea em nossas vidas. Toda ela terá o teu fim quando Cristo raiar nas nuvens do céu com poder e grande glória para resgatar o seu povo que o aguarda. João começa o livro da revelação, que é o livro da esperança, que boa parte da igreja tem medo de ler, mas não leia, porque ele escreve para trazer esperança para uma igreja perseguida. E ele já diz no verso de número 7, ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Que coisa maravilhosa e gloriosa, quando chegar o dia da nossa expectativa, o dia da nossa esperança, de ver o nosso Redentor raiar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Meus irmãos, verso de número 27, ele vem repentinamente, quando o mundo não aguarda. Verso de número 42, ele vem inesperadamente. Verso de número 30, ele vem inescapavelmente. Verso de número 31, ele vem gloriosamente, retumbantemente. Ele vem. Nós cantamos aqui, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos redimir eternamente das nossas mazelas. A vinda de Jesus Cristo
é o evento mais real e mais aguardado e esperado pela igreja. O mundo não acredita, porque nós estamos pregando e anunciando isso há quase 2000 anos. Mas ele mesmo ensinou em Mateus 24, será como nos dias de Noé. Casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Noé pregou por quase 120 anos, e o povo não acreditou na pregação de Noé. Porque ele pregava aquilo que era utopia. Cair água do céu? Ninguém sabia o que era cair água do céu, ainda não tinha chovido sobre a terra. E ele pregou que haveria uma grande chuva. E ninguém acreditou. E nós estamos pregando, Jesus Cristo vai voltar. E muitos não acreditam. Muitos zombam. Seu avô pregou isso. Seu pai pregou isso. Você prega isso. Cadê o seu Jesus? Continuam casando e se dando em casamento. Mas Jesus virá inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, repentinamente para buscar a tua igreja. Ele virá. E quando ele voltar, coisas extraordinárias acontecerão sobre a vida dos salvos. Eu quero fazer aqui um duelo sobre o que acontecerá com a igreja e com o ímpio. Quando Cristo raiar nos céus, a nossa salvação será eterna. Hebreus 9, 28, ele vem para trazer uma salvação eterna. Quando Cristo raiar nos céus, a glória será eterna. Colossenses 3, e verso de número 4. Quando Cristo raiar nos céus, a transformação desse corpo podre e miserável será gloriosa. Receberemos um corpo turbinado. Filipenses capítulo 3, verso de número 20. 1 Coríntios capítulo de número 15. Você deposita na terra um corpo falho, um corpo machucado, um corpo ferido, mas você vai colher um corpo perfeito, um corpo glorificado. Na pandemia, quantos funerais fúnebres não fizemos? Eu acompanhei um com o pastor Edson. E como é triste você ver aquele corpo debilitado, até como da minha tia que foi acometida de câncer. Eu olhei ela naquele caixão e falei, meu Deus, cadê ela? Não é ela. Você deposita ali um corpo arrebentado, quebrado. Mas aqueles que são depositados em Cristo Jesus receberão um corpo glorificado. Um corpo eterno. Meus irmãos, quando Cristo raiar nos céus, será o dia de receber a nossa recompensa. Capítulo de número 22 e 12 de Apocalipse. Ele vem trazendo o seu galardão e dará a cada um a sua recompensa. Quando ele raiar nos céus, nós receberemos a plenitude da vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso de número 17. Quando ele raiar nos céus, a nossa alegria será eterna. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Quando ele raiar nos céus, a justiça plena será estabelecida. 2 Timóteo capítulo 4 e verso de número 8, e isso é um complemento do sermão profético e do sermão do monte de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça. E isso, falar nos dias de hoje do Brasil, soa muito forte no nosso coração. A injustiça que nós vemos nesse país, os governantes corruptos massacram o povo, e o povo geme, o povo sofre com impostos abusivos, imposto em cima de imposto, a justiça que é falha, a justiça que é top, e Deus está de olho nisso, e Ele diz que bem-aventurados somos nós, que temos sede de justiça. Chegará o dia do acerto de contas, igreja. Nós veremos esses homens poderosos se apresentar perante o Cordeiro de Deus, e os livros serão abertos, e eles terão que responder segundo aquilo que está escrito nos livros, e nós seremos saciados pela justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Benditos somos nós que temos sede de justiça, porque seremos saciados. Quando ele raiar nas nuvens do céu, a nossa redenção será completa e plena. Lucas 21 e verso de número 28. Quando ele raiar nos céus, nós receberemos o consolo eterno. Apocalipse capítulo de número 21. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está com os dias contados. O nosso Cristo vem em poder e glória para resgatar o seu povo. E as nossas mazelas serão deixadas para trás, todo o sofrimento. Todas as manchas, feridas e chagas do nosso corpo, a doença, a enfermidade, ela tem os dias contados, porque Jesus Cristo vem para nos redimir.
e para nos levar para uma salvação eterna. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Mas na contramão, a sua vinda será também um dia de calamidade, porque quando ele raiar nos céus, o ímpio terá uma perdição eterna, segundo a Tessalonicenses capítulo 1 e verso de número 9. Eles serão colocados em trevas eternas, Mateus 25 e verso de número 30. Eles receberão a ira do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse capítulo 6 e verso de número 16. Eles sofrerão um juízo eterno, João 5, 28. E a vergonha e humilhação também será eterna, Daniel capítulo 12, verso 2. O choro e o lamento será constante, o ranger de dentes, Mateus 24, 51. A punição será severa e eterna, sem trama, sem angústia, mas eles vão sofrer eternamente de uma forma inimpensável e inimaginável, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. E o pior castigo de todos, Mateus 7, 23, exclusão eterna e separação total de Deus. Eles serão irreconciliáveis a Deus. Estarão expostos à vergonha eterna para todo sempre. Você percebe as bênçãos que a igreja recebe? Você percebe a punição que o ímpio recebe? Assim como a morte de Cristo afetou todos os homens, alguns para a salvação e outros para a condenação, a vinda dele vai afetar todos os homens, muitos para as bênçãos celestiais e eternas, e muitos para as condenações e maldições eternas. Essa é a volta de Jesus Cristo. O evento mais esperado, o evento mais aguardado da igreja. O dia em que encontraremos com o nosso Senhor. O dia que estaremos eternamente com Ele. E receberemos todas as bênçãos que aguarda o grande arrebatamento da igreja. Meus irmãos, Cristo volta para buscar a sua igreja. Uma igreja que vive num mundo onde o amor se esfria, onde a empatia para com o próximo e o afeto natural tem se esvaído por conta das profecias de Jesus. A igreja é convidada, como a igreja de Éfeso, a voltar ao primeiro amor, a ficar firme na esperança, crendo que Jesus Cristo voltará para nos buscar. É curioso que muitas pessoas não esperam mais a volta de Jesus. Por isso que esse é o sermão sumido dos púlpitos. Com que frequência você vê mensagens sobre o arrebatamento da igreja? Não é um sermão popular, não é um anúncio que traz alegria a todos os corações, porque para muitos homens e mulheres já estão vivendo o seu paraíso, o seu céu aqui. Está muito confortável, está muito gostoso viver aqui. Mas eles se esquecem que Jesus nos chamou para fora desse mundo. Ele nos chamou para a Nova Jerusalém. Lá é a nossa morada eterna. E talvez aqui você entenda também o porquê de tanto sofrimento. Eu concordo com as palavras do pastor Paulo Júnior, que está até afastado dos púlpitos, devemos continuar orando pela vida dele. Quando ele ensina e diz e afirma que talvez o motivo de muitas provações é para você não se acostumar com esse mundo. Porque se você ficar muito tranquilão aí, você vai querer ficar por aqui mesmo. Para você entender que Cristo te chamou para Nova Jerusalém, que isso daqui é passageiro, é efêmero. Vale a pena todo o sofrimento, vale a pena toda a provação, porque nós, a igreja, os salvos, os eleitos, estamos debaixo da maior promessa feita sobre homens e mulheres. Jesus Cristo voltará para nos redimir e nos levar para Nova Jerusalém. Tu acredita nisso, gente? Isso queima no seu coração? Você se recorda disso todo dia? Essa é a esperança do verdadeiro cristão. Os momentos mais difíceis da minha vida, mais turbulentos, através da graça de Cristo eu consegui enfrentá-los. E sei que ainda virão mais momentos assim. E com a graça dele continuarei enfrentando. Mas a minha maior esperança está aqui, nessa promessa. Saber que toda calamidade um dia terá o seu fim. E quando isso acontecer vai ser tão gostoso, que quando eu chegar lá eu não vou nem conseguir pecar mais contra você. Eu sei que eu peco contra você, que eu te decepciono, que eu te magoo, que eu posso te entristecer. Você também pode me magoar, me entristecer, me decepcionar, pecar contra mim. E isso é chato, isso não é bom. Ficamos machucados, se machucamos. Mas quando chegar esse dia, acabou. Eu não vou te decepcionar mais, você não vai me decepcionar. Eu não vou conseguir pecar mais contra você, nem você contra mim. Que coisa linda, meus irmãos. Quando nós estivermos todos na presença do nosso Deus, do nosso Salvador, vivendo uma grande família,
sendo sacerdotes do nosso Senhor e do nosso Deus e do nosso Cristo. Esse dia está mais próximo do que você possa imaginar. A esperança deve queimar e arder no seu coração e na sua alma. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Se coloque em pé. Pai, meu Senhor e meu Deus, graças te damos, Senhor Deus, pela promessa tão linda e maravilhosa que o Senhor fez sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, que voltará para nos buscar. Realmente enfrentamos dias difíceis, Senhor Deus, dias turbulentos, dias trabalhosos, e vemos, Senhor Deus, que a perseguição ela vai bater na porta do nosso país, mas também sabemos que o Senhor tem uma igreja, um grupo eleito, salvo, redimido, que será a linha de frente, Senhor Deus. Que não vai se dobrar, que não vai se corromper, Senhor Deus. Que não vai negociar os seus princípios e os seus valores. Entendemos, Senhor Deus, que é tudo cumprimento da sua profecia, da sua palavra, Cristo. E o nosso pedido, ó Deus, é que o Senhor continue nos dando graça, tendo misericórdia das nossas vidas. Continue nos ajudando, Senhor Deus, a permanecer de pé na tua presença, para a glória do nome de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã. Dá força ao abatido, levanta o caído e sustenta aquele que está de pé, em nome de Jesus, ó Deus. Meu Senhor, que a chama, Senhor Deus, que arde no coração de todo cristão, que aguarda a sua vinda, não se apague, Senhor. Que esse esfriamento não entre em nossas almas, no nosso coração, na nossa igreja. Que diariamente possamos voltar ao primeiro amor. Que queime no nosso coração, Senhor Deus, anunciar a tua vinda, anunciar a tua morte, anunciar a tua salvação, ó Deus da glória. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as suas mãos, que todas as bênçãos alcançadas, garantidas, decretadas nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre as nossas vidas, permaneça sobre esse casamento, sobre essa família, sobre a vida desse filho, sobre a vida dessa filha, sobre a nossa igreja, ó Deus. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos e te glorificamos, ó Deus amado. Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.